vale para a gente, mesmo que às vezes de maneira inconsciente. Ou seja, todas essas funções, talvez em menor grau do que para outros bichos, valem para nós. E a gente vai usar a gustação e a olfação para a nossa vida diária e, portanto, para aprender a lidar no mundo. Vamos falar um pouquinho da gustação. Se a gente entender bem a gustação, entender a olfação é relativamente simples, porque elas são parecidas, elas são sensibilidades químicas, como a Natália bem indicou. Certo? Bom, aqui tem algumas coisas que já são conhecidas de vocês, né? O principal órgão, a principal superfície gustativa é a língua, mas a orofaringe tem outras partes que têm receptores para gustação. Se a gente olhar a língua, a gente vê que a língua tem uma certa rugosidade, uma textura, e aí a gente vê que tem uma estrutura, até macroscópica, com uma lupa, você é capaz de enxergar, que são as papilas gustativas. Na verdade, tem vários tipos de papila, eu não vou aqui entrar em detalhes sobre a morfologia delas, mas a papila é uma espécie de estrutura macroscópica, né? Quer dizer que ainda não é o receptor. O que a papila faz é aumentar a superfície de contato com qualquer coisa que você ponha na língua, principalmente se for uma coisa que esteja suficientemente diluída, ou pela saliva ou por algum líquido, né? E aqui, nessa vala que tem aqui, isso aqui é um exemplo de papila chamada circunvalada, porque ela é uma vala que circunda a papila, né? Essa vala que tem aqui, ela inclusive, aqui sim você vai começar a encontrar os chamados botões gustativos. Ainda não é o receptor. O botão gustativo ainda é uma estrutura que vai conter o receptor sensorial. Se a gente pegar aqui esse quadradinho, que é um botão, e ampliar, né, se pudesse cortar, e pode, né, um corte histológico, você vai ver uma coisa desse tipo, parece um botão de rosa, de flor, por isso é chamado botão gustativo. Esse botão gustativo está imerso no epitélio, né, de células outras, e tem várias células aqui que fornecem estrutura para isso, e algumas células que são realmente os receptores gustativos. São células que fazem com que você tenha um contato. Você vê que as células gustativas aqui, na verdade são as vermelhinhas, elas têm um contato sináptico com a fibra nervosa. Então aqui você tem uma fibra nervosa, aqui você tem um botão sináptico que faz contato sináptico com uma célula gustativa que está aqui, que se abre num poro. Nós vamos ver que essa parte aqui que está aberta não tem contato com o meio exterior, com a superfície da língua. O que tem contato com a superfície da língua é o que está aqui no poro. É no poro que essas células, né, a pontinha de cada uma dessas células aqui pode entrar em contato com a substância química que tiver ali, que foi trazida ou pelo líquido ou pelo alimento que você está ingerindo, ou qualquer coisa que você esteja colocando na boca. Então, vamos olhar isso aqui em maior aumento agora, em mais detalhe. Então, recordando, você tem uma célula aqui que é uma célula epitelial modificada, que é a célula sensorial, é a célula receptora, que faz sinapse com uma terminação nervosa, que é o neurônio aferente que vai para dentro do sistema nervoso central. Essa aqui é uma outra visão da mesma coisa. Aqui o poro gustativo, aqui a parte apical das células, né? E aqui as células gustativas, que são as células receptoras que têm um contato sináptico aqui. Se tem um contato sináptico, tem que ter algum neurotransmissor nessa célula. Como que é o processo de transdução? O que é transdução? Vocês aprenderam com o Donato que transdução é quando um estímulo sensorial, agindo no receptor, produz uma alteração do potencial de membrana dessa célula. E essa alteração do potencial de membrana vai levar, essencialmente, na fibra aferente ali, a um potencial de ação na fibra aferente. Então, lembre, o receptor sensorial não sofre um potencial de ação. O receptor sensorial faz a transdução, ou seja, ele transforma uma informação
sensorial de algum tipo, química, física, pode ser térmica, aqui no caso é química, né? Ele transforma uma informação sensorial, que pode ser de vários tipos, né? Ou química, ou física e tudo mais, em alguma alteração do potencial elétrico de membrana daquele receptor. E ao fazer isso, essa alteração do potencial de membrana, a célula receptora, está associada a uma fibra aferente, e na fibra aferente você pode ter a geração de um potencial de ação que agora vai caminhar para todo o sistema nervoso central. Como é que é então a transdução dos vários? A gente tem basicamente alguns tipos poucos de gostos fundamentais. Vocês sabem quais são eles? Sabe? Um já está na tela. É o salgado. Quais são os outros? Doce, amargo, azedo e picante, não. O Jorge deveria saber. O quê? Qual que é o quinto gosto que foi incorporado recentemente nos gostos fundamentais? Salgado, doce, azedo, amargo. Oi? Não, aquela coisa de astringente é uma combinação deles. É um doce, um gosto fundamental chamado umami. Umami, que é japonês. A palavra vem do japonês, muito gostoso, certo? Gostoso, né? Não sei se é verdade, né? Mas é o que eu vi, tá? E, na verdade, esse gosto, que foi agora que entrou como um gosto fundamental, está associado à presença do glutamato de sódio. Sabe o glutamato, aquele temperinho que a gente joga no temperinho? Acho que o Ajinomoto é glutamato de sódio. Né? Aliás, o Ajinomoto, porque... E a coisa vem do Japão, o próprio nome, porque é eles que tinham essa coisa na culinária, não é isso? Estimulante de papilas, né? Pois é, então, é um estimulante porque ele dá um gosto, ele é um receptor para sódio, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas ele está associado ao glutamato. Precisa ter o glutamato, que é um aminoácido, vocês aprenderam na bioquímica, precisa ter o glutamato junto para dar aquele gosto particularmente diferente do sal, do salgado, tá certo? E esse, então, dá um saborzinho. Por isso que colocar o glutamato junto com o sódio, em vez de fazer cloreto de sódio, fazer glutamato de sódio, dá um sabor especial para os alimentos, porque vai ativar agora esse outro gosto fundamental para o qual já se definiu qual é o mecanismo de transdução. Que eu vou mostrar. Metálico? Não, não é o metálico. O metálico também tem a ver com uma combinação metálico, astringente, essas coisas são combinações não só às vezes de gostos, mas até de aspectos subestésicos que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Olha só, o que eu vou mostrar agora para vocês então? Os próximos slides é um pedacinho de uma célula receptora. A figura que eu tenho, por economia, o desenhista não desenhou inteira, desenhou só uma metade. Mas as figuras que eu vou mostrar agora para vocês, os esquemas, sempre representam uma célula gustativa, tá certo? E o mecanismo pelo qual ela transduz aquele gosto em particular. O que é o salgado? O salgado, por excelência, várias coisas podem ser salgadas. Mas o salgado mesmo, o salgado típico, o salgado fundamental, é aquele que é produzido pelo cloreto de sódio, que é o sódio cozido. E não é o cloreto responsável por isso. O íon fundamental responsável pelo gosto do salgado não é o cloreto, mas o sódio. E o sódio é muito simples no sentido de causar uma hipopolarização. Porque o sódio, basta que você tenha nessa célula receptora canal para sódio. A hora que você come alguma coisa salgada e a concentração de salgado, de cloreto de sódio no caso, aumenta na superfície da língua, naquela coisa que está na sua boca, na hora que a concentração de sódio aumenta, por simples gradiente de concentração, vai entrar mais sódio dentro da célula. Só que o sódio entrando, se tiver canal para ele, nesse caso tem, o sódio vai causar uma hipopolarização na célula. Quer dizer, uma hipopolarização significa uma diminuição do potencial de membrana. Causando uma hipopolarização, isso vai levar à liberação de neurotransmissor pelas vesículas que tem. Essa célula aqui,
ela é como se fosse um neurônio modificado, ela tem vesículas contendo neurotransmissor. E essa hipopolarização, por mecanismos que já tiveram com o Donato, por exemplo, uma hipopolarização abre canal para cálcio, o cálcio entra dentro da célula, e essa entrada de cálcio, o cálcio é o gatilho, é um cofator para ver o quê? A fusão das vesículas e a liberação do neurotransmissor. Professor, Oi. por que sódio causa hipopolarização? Por que o sódio causa hipopolarização? Por causa do descompensação. Pois é, tudo bem, é uma questão de nomenclatura. Hipopolarização e despolarização é essencialmente a mesma coisa. Eu aqui, inclusive eu do Donato, talvez não tenha ficado essa convenção. O que eu chamo de hipopolarização? Olha, a membrana, o neurônio está polarizado em menos 70, lembra? Aqui é o zero, ele está em menos 70. O que é despolarizar? Para mim, despolarizar é alguma coisa que começa e vem até perto do zero, ou até inverte. Eu uso a palavra despolarização quando você tem realmente um potencial de ação, que está despolarizando a membrana. Quando você está em menos 70 e só vem para menos 55, menos 65, menos 60, daí quando não chega no limiar, porque não tem limiar, a célula receptora não tem limiar. A célula receptora só sofre pequenas hipopolarizações. Ela não sofre potencial de ação. Como ela não sofre potencial de ação, eu não uso a palavra despolarização, eu uso a palavra apenas hipopolarização. Ela só diminui um pouco, eu estou aumentando aqui, mas é porque diminui em valor absoluto, né, o potencial de membrana. Por isso que eu uso a palavra hipopolarização no lugar de despolarização. Tá certo? Beleza. Então, como o sódio é positivo, quando ele entra, ele hipopolariza a célula receptora. Hipopolarizando, abre canal para cálcio, voltagem independente, o cálcio entra, funde vesícula, vesícula libera neurotransmissor, o neurotransmissor age na fibra aferente, na gustativa. E causa o que na fibra aferente? Agora vai causar uma hipopolarização na fibra aferente. Ora, se vai causar uma hipopolarização na fibra aferente, se essa hipopolarização for supralimiar, agora sim esse neurônio pode, essa fibra aferente pode sofrer um potencial de ação. Porque ela tem uma maquinaria biofísica necessária para isso. Então agora você gera uma potencial de ação na fibra aferente. Então cuidado, o potencial de ação não existe, não acontece na célula receptora. Vai acontecer na fibra aferente. Muito bem.